Ok, esta está bem. Muito bem. Sim. Vamos então, Mário, estás preparado? Preparadíssimo, bora lá. Boa, então bora lá. Antes de começarmos, só também justificar ou partilhar convosco aquilo que são as reflexões que levaram de alguma forma também à criação da Impact Collection. O que sentimos também é que a solidão, ou seja, nós vivemos neste momento na ilusão da conexão, portanto, e a solidão afirma-se como o desafio social crescente, e particularmente entre grupos mais jovens, não é? Portanto, a ligação digital, por mais sofisticada que ela seja, ela não substitui aquilo que é olhar, a troca de palavras, a sensação de partilhar um espaço físico com outra pessoa que tem uma história diferente da nossa, e é exatamente este tipo de experiência presencial, real, com propósito, que está a faltar no mundo do trabalho. Outra coisa que nós também queremos, de alguma forma, olhar é que é a questão do one size fits all, ou seja, nós queremos também trazer aqui experiências que elas sejam personalizadas para os colaboradores, para o tipo de experiência de empresa que é, porque sentimos também esta questão que as empresas têm que começar a olhar para a experiência do colaborador da mesma forma que olham para as experiências para os seus clientes, ou seja, a experiência de utilização dos produtos ou dos serviços para os seus clientes. Portanto, achamos que trazer aqui uma solução que de uma forma permita fazer essa personalização também será mais-valia e será algo diferenciador naquilo que diz respeito à retenção de talento. Por outro lado, também achamos que o impacto social transformador não é só aquilo que é feito através do nativo, faz também com presença, com escuta e com a co-criação genuína. E o da Impact Collection é um pouco isso. É a co-criação genuína juntamente com os players que estão no terreno, com as pessoas que estão a fazer a diferença no terreno. E é neste contexto que surge o da Impact Collection. Portanto, e que surge no Zambojal, no bairro do Zambojal, que não é um território qualquer, é um território que o Mário, vou usar a passar a palavra ao Mário, que ele vai explicar o que é que este território tem de tão especial. Muito bem. Então, Hélder, obrigado. Nós temos aqui um vídeo que ajuda a localizar. Podes passar, Hélder, exato. Portanto, fica muito perto de Monsanto, em Alfragide. Quem vai ao IKEA de Alfragide eventualmente já passou pelo bairro do Zambojal. Está aqui nesta confluência de Cril com Pinamanique, portanto, IC19, final do IC19. É um bairro relativamente grande, moram lá cerca de 5.000 pessoas, construído entre os anos 70 e 80, duas fases diferentes, passa uma via do aqueduto Águas Livres dentro do bairro, portanto temos lá aqueles respiradores que dão numa rua que é a Rua das Mães d'Água. É um bairro que tem sobretudo população portuguesa, portanto aquelas famílias que vieram do interior de Portugal, norte, Beiras, sul também, desde os anos 40, 50, 60 para Lisboa viver. Muitas pessoas viviam em condições muito precárias. Anos 60 muitas cheias, e o Estado Novo com a Gulbenkian decidiram criar um fundo para a criação de habitação social, e o bairro de Zambojal cresce e é construído com este contexto. Portanto, população portuguesa, depois do 25 de Abril, população cabo-verdiana, e também temos um grupo muito forte de etnia cigana. São estes três grandes grupos que vivem no bairro. Pois, o que é que fizemos no bairro? Fizemos aquilo que ainda ninguém tinha feito, de facto, que era criar um bairro embaixador dos 17 ODS. Ou seja, se uma empresa quisesse ir a um lugar específico, conhecer melhor os 17 ODS, esse lugar não existia até nós criarmos este projeto no bairro de Zambojal, onde temos 17 pinturas de arte urbana que contam que ODS são estes a partir de histórias locais, de famílias, de pessoas concretas que a sua história de vida se liga ao ODS. Então, nós, pronto, começamos este trabalho. Podes passar, Helder? Tenho aqui um exemplo. Portanto, temos 17 pinturas. Demorámos cerca de 4 anos a fazer isto, que também é um conceito interessante. Normalmente a arte urbana faz em 15 dias, assim, 17 murais em 15 dias, e nós demorámos cerca de 4 anos, porque fomos em slow mode, fomos assim devagarinho. E este é o ODS 17 das parcerias, que fala muito bem de como é importante trabalhar em parceria, mas aqui as batucadeiras de Cabo Verde e o estufador da Buraca que fizeram uma parceria. O artista que convidámos, o Ricardo Romero, fez este mural aparentemente de um modo muito rápido, mas na verdade houve aqui meses de trabalho com a comunidade.
Ele tem uma técnica única a partir da serigrafia que faz arte urbana. E a vantagem é que nós, quando visitamos o bairro de Zambojal, vemos arte, falamos de arte, também de técnicas artísticas, mas também falamos de histórias de vida de pessoas, falamos dos ODS, ligamos uma rede de pontos muito larga. Exato, criámos uma rede de parceiros, na altura quando começámos a solicitar financiamentos, houve até entidades que disseram, nós queremos apoiar 3 ou 4 ODS, e nós sempre, não, o nosso conceito é ter 17 parceiros. E então temos cada um direcionado a cada um dos ODS. Depois temos outros que não estão a apadrinhar diretamente, mas que são parceiros do projeto, como a Strabilia também é a nossa parceira. E por último, acho que é o próximo, acho que é o último slide, Helder, vê lá. Exato. O projeto criou uma atenção muito positiva sobre o bairro do Zambojal, o que muito nos orgulha, porque não é fácil criar notícias positivas, né? Temos, neste momento, mais de 2.500 pessoas que já visitaram o bairro de Zambojal, com visitas guiadas feitas com jovens do bairro e líderes locais, e tudo isto também ajuda a gerar novas ideias, porque não ter no bairro condições que não existiam antes, como um estúdio de música para os jovens poderem gravar maquetes e estarem mais tempo dedicados a isso. Uma biblioteca comunitária onde existem condições de estudo, padrinhos dos jardins, onde estamos a tentar ligar entidades com moradores que tomam conta de espaços verdes do bairro. Estamos a criar uma olaria e também bolsas universitárias. Portanto, tudo isto para ajudar o bairro a crescer. Portanto, isto é o que está a nascer, o que está a ser criado como consequência dos 17 ODS do Zambojal 360, que é o projeto Arte Urbana. Obrigado, Mário. A Strabilia, em 2024, nós decidimos visitar o bairro. Foi aí que nós conhecemos parte das empenhas, na altura não estavam todas as empenhas pintadas. A última foi pintada em 2025, outubro ou setembro de 2025. Pudemos ter a oportunidade então de visitar, de conhecer o mar e conhecer também a Casa do Zambojal, que é a associação que está por trás, e a partir daí começámos também a desafiá-los a criarmos aqui algo em conjunto. E foi daí que surgiu também o The Impact Collection, porque de facto esta experiência teve impacto em nós, nós desde que lá fomos nunca mais largámos e temos ido lá várias vezes. Portanto, criámos aqui um projeto que vai muito mais para além da responsabilidade social e empresarial. Queremos que ele promova a transformação cultural para mudar os comportamentos, as crenças, as dinâmicas internas das organizações, trazer aqui uma liderança mais consciente, ou seja, ter aqui algumas experiências que promovam também promovam a questão que os líderes possam liderar com propósito, e isso a partir de uma exposição à realidade social, local, real, que achamos que é importante para as novas lideranças. E também a questão do ESG aplicado no terreno, porque muitas vezes o ESG acaba por ser tratado atrás dos nossos secretários, fazendo os relatórios relatórios de impacto, relatórios de sustentabilidade, não tendo um contacto direto com o terreno. Então a ideia é proporcionar esta experiência prática real. E depois também a questão do impacto mensurável. Quando estamos a elaborar os relatórios de sustentabilidade, por exemplo, não temos, se calhar, algo registado, o registro estruturado daquilo que foi realizado ao longo do ano, e a ideia é que com esta experiência nós também temos aqui algo que nos permita, assim que a empresa passa pela experiência, no espaço de 24, 48 horas, no máximo uma semana, já tem um relatório de impacto também na sua mão, que poderá depois utilizar a informação para futuros, para a informação que precise a posteriori. Em termos de experiências, vamos partilhar aqui convosco algumas experiências, outras já estão a ser pensadas, mas temos o The Impact Day. O The Impact Day, no fundo, tendo aqui um programa que poderá sempre ser adaptado, passa um pouco por aquilo que também já fizemos aqui um piloto também que correu bastante bem, passa por um momento de manhã de aprendizagem e capacitação, vamos imaginar que se houver aqui uma empresa que já tem alguns ODS identificados, podemos trabalhar depois desses ODS durante este momento de aprendizagem e de capacitação, e depois a visita do bairro também é feita de acordo com aqueles ODS que foram identificados. Há um momento de almoço na comunidade, e esta componente também para nós é muito importante, porque é a forma também de promover o comércio local, é a forma de dar um pouco à comunidade, e também de estarmos ali também com as pessoas que fazem parte da dinâmica social que ali existe. À tarde,
há mais uma vertente de impacto social na comunidade, em que fazemos voluntariado e uma ação prática no terreno. E terminamos com uma reflexão final. Isto é feito com equipas entre 15, no máximo 30, 40 pessoas, e partilhamos também convosco. E temos aqui também um vídeo que se calhar poderá dar, eu vou partilhar e poderá dar aqui uma ideia. Esta é a visita, normalmente começa numa das empenas do bairro, em que o Mário explica a ligação entre a comunidade, o artista, o ODS. Por vezes também encontramos aqui as pessoas da comunidade que param para falar connosco, é super interessante e muito dinâmico. E é uma visita que toda ela andamos por todos os 4 cantos do bairro. São explicadas as histórias por trás de cada uma das empenas e os detalhes também de cada empena. A questão do impacto e de fazer alguma coisa, aqui no nosso caso acabamos por pintar uma escadaria que ali estava, ou seja, perguntámos ao projeto o que é que era mais necessário naquele momento e na altura foi pintar a escadaria, mas poderão haver outras, desde a reabilitação de espaços, modulação de espaços, entre outras atividades. A questão do almoço na comunidade também foi algo muito interessante e assim, num vídeo de 1,5 foi aquilo que nós fizemos, acho que foi um dia, e já replicámos isso com outras empresas e correu bastante bem. Aliás, esta questão do comércio local é algo que o projeto tem apostado bastante e para nós também é importante. Temos também aqui uma outra experiência mais criada para a questão da liderança, em que temos uma parte de manhã mais focada também na capacitação e aprendizagem. Há uma visita ao bairro de Zambojal, um almoço na comunidade, à semelhança da outra experiência, mas na parte da tarde iremos mais trabalhar a questão da liderança, a construção de percepções, ou seja, utilizar aquele território para a construção de percepções, olharmos para o ESG não como compliance, mas sim como transformação, como elemento transformador daquela realidade e da realidade das próprias empresas. E depois há aqui também a possibilidade de fazermos aqui um laboratório de mentoria, que nós gostamos também de dizer que é o reverse mentorship, em que, partilhando aquilo que são as histórias de vida das pessoas de algumas pessoas daquele bairro, em que atravessaram ali muitos obstáculos e hoje em dia até são líderes comunitários ou têm um papel muito importante na comunidade, essa experiência poderá ser partilhada então com os líderes e eles usar isso como força ou como inspiração para aquilo que vão desenvolver dentro da sua própria empresa ou então na comunidade onde as empresas estão inseridas. E, portanto, o segundo dia, em que será só uma manhã ou uma tarde, é mais vocacionado para a ação, ou mais vocacionado para planearmos qual é que é a ação, e essa ação, nós pretendemos que no final desse meio-dia as empresas, os líderes dessas empresas saiam de lá já com uma ação, que depois, mais tarde, 6 meses depois, haverá um follow-up, e um ano depois fazemos então uma sessão presencial em que o grupo partilha aquilo que foram, se conseguiram ou não conseguiram implementar. Sabemos que muitas vezes existem desafios que não estávamos à espera de encontrar no momento em que foi desenhado o plano de ação. No entanto, essa partilha poderá ser benéfica para outras pessoas que passaram por desafios semelhantes. Há pessoas que provavelmente vão conseguir, ou líderes que vão conseguir, de facto, implementar as iniciativas, outros terão dificuldade, e toda essa partilha é uma mais-valia para todos. E o que é importante também é que estas ideias ou estas experiências são sempre co-construídas. Portanto, queremos criar pontes entre diferentes realidades, a realidade mais empresarial, uma realidade mais local, entre colaboradores, entre os seus líderes. E, portanto, é importante esta questão da co-criação e para nós, tanto para a Casa de Zambojal, para o Mário, para o Vítor também, que não pode estar aqui hoje, para nós é importante esta questão da ponte, fazer esta ponte entre diferentes mundos, entre os diferentes ODS. Esta ideia de ponte é algo que também parece interessante. Outra questão. Ok, pronto, penso que estávamos aqui. Como o Mário disse, o que nós temos previsto aqui 2 versões do passaporte, e o passaporte é
é um documento individual, ou seja, nós queremos que as pessoas possam ir registando aquilo que é a sua experiência, aquilo que pronto, aqui com os vários marcos, funciona como quase algo de motivador ou de motivante que as pessoas possam ir registando. Ok, eu consegui fazer isto, e é uma sequência, ou seja, é um momento em que eles vão ganhando aqui quase selos ou badges de eu já fiz isto, nesta experiência consegui fazer aquilo, e portanto temos aqui duas versões, uma versão aqui também em cartão reciclado ou cortiça, e que portanto acompanharia as pessoas aqui nesta experiência do Impact Collection. Portanto, para também explicar-vos, e nesta sequência daquilo que eu vos estava a dizer, temos aqui um caminho, ou seja, temos aqui um caminho em que as pessoas começam como Explorer, em que têm as primeiras experiências, e à medida que vão avançando naquilo que vão sendo estas experiências e estes momentos aqui proporcionados pelo The Impact Collection, vão subindo naquilo que é o seu caminho neste percurso de integração nesta jornada de impacto, até se tornarem embaixadores, e aqui quase como as próprias pessoas serem embaixadores aqui da Impact Collection. Porque sabemos que muitas empresas necessitam também de dados. Acreditamos que este impacto pode ser medido e pode ser comunicado de forma clara e estruturada, e por isso todos, ou seja, este Impact Day ou este Leadership Lab, temos aqui podem ter acesso aqui a um relatório de impacto personalizado com determinados indicadores pré-definidos, e que pode ser utilizado em vários tipos de comunicação no próprio site da empresa, pode ser utilizado para daquilo que são declarações de sustentabilidade, e portanto é uma forma da própria empresa comunicar aquilo que tem feito a este nível. Muitas vezes sabemos que as empresas têm desenvolvem determinadas iniciativas e variadas iniciativas, e depois chega um momento em que não tem estes dados agregados e consolidados no local, e pretendemos com isto também, as pessoas já sabem, já está ali, já está naquele relatório. Portanto, para além disso, pretendemos também ter aqui um dashboard numa plataforma, e a ideia é também termos aqui se conseguirem ver aqui, tem também aqui vários tipos de indicadores, o número de ações realizadas, quantos colaboradores já participaram neste tipo de iniciativas, e portanto a própria organização consegue ir fazendo este tracking esta monitorização destes indicadores e do impacto que estas experiências podem ir tendo. E portanto temos aqui um desafio para vocês. Na próxima terça-feira, dia 14, às 12, e acho que aqui o Mário pode complementar. Sim, força. Não, também porque estamos a encontrar-nos online e falarmos do Zambujal online é muito diferente de colocarmos os pés no terreno. Então pensei, e fui eu que lancei este desafio, porque não 1 hora de almoço da próxima semana, 2 a 8 dias, vocês irem ao bairro, quem ficar interessado nisto e discutir isto um bocadinho mais a fundo, em vez de almoçarem no sítio onde normalmente almoçam, na próxima terça-feira vão almoçar ao bairro de Zambujal, falamos de 1 ou 2 pinturas assim rapidamente, almoçamos lá e à mesa continuamos esta conversa, porque não é só online que as coisas acontecem, também é preciso estarmos cara a cara. E como toda a gente tem que almoçar, e assim também promovemos o comércio local, fica o desafio para quem puder e juntar-se. Boa. Também aqui, para mais informações sobre este The Impact Collection,